Eu sei, Vossa Excelência fez a inversão com o senador Paulo Bauer, mas estou administrando e estou me inscrevendo para uma comunicação inadiável. Queria agradecer também os alunos do ensino fundamental da escola Simone Pinto Boaventura, Senhor presidente, Planaltina, que nos visita. Sejam bem-vindos todos ao Senado. Cumprimentando a todos que nos acompanham pela Rádio TV Senado. Senador Otto Alencar tinha pedido... queria que Vossa Excelência me inscrevesse para a comunicação inadiável também. Senador Otto Alencar, e aí, se Vossa Excelência tiver interesse, após ele, já chamo Vossa Excelência, faça uma permuta comigo, senador. Vossa Excelência tem sido tão generoso naquela nossa comissão. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Lazier. Senhor presidente Jorge Viana, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. Presidente, nesse momento tão convulsionado na área política, aqui em Brasília, eu quero relembrar que há, desde o dia 29 de março, último, aqui no Congresso Nacional, entregue pelo Ministério Público Federal, um pacote com 10 medidas contra a corrupção. Uma medida muito oportuna, muito adequada e que consistiu no recolhimento de 2.165.150 assinaturas, decorrência desta insatisfação veemente dos brasileiros com o rumo das gestões públicas e setores da política nacional. E eu estou relembrando isso porque até agora não aconteceu nada em relação ao ingresso desta proposta de iniciativa popular. E eu quero recordar rapidamente do que consiste essa proposta de iniciativa popular. Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte da informação. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Aumento das penas e crimes hediondos para a corrupção de altos valores. Aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal. Celeridade nas ações de improbidade administrativa. Reforma no sistema de prescrição penal. Ajustes nas nulidades penais. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. Prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado. E, por fim, 10º item, recuperação do lucro derivado do crime. O problema é que esta proposta de iniciativa popular não está andando. E seus milhões, mais de 2 milhões de autores, merecem respeito do Congresso Nacional. Porque isso é democracia participativa, que não está tendo resposta. E nós devemos esta resposta. Então, ao menos uma satisfação nós devemos a este imenso público que subscreveu o projeto e com o comando do Ministério Público Federal. O fato é que é da alçada da Câmara Federal o início desta discussão e ainda aguarda a instalação da Comissão Especial para apreciação das medidas. Mas é importante que todos nós tomemos um posicionamento nesse sentido de cobrar, agilizar o projeto, que é pontual e, sobretudo, saneador das graves falhas na legislação penal brasileira. É um anseio da sociedade brasileira e devemos dar voz, repercutir a atenção daqueles 2 milhões a mais, quase mais 200 mil assinantes, 2 milhões e quase mais de 200 mil brasileiros. Sabemos que existe um longo caminho até que essas medidas cheguem ao Senado, mas é fundamental um esforço coletivo para que possamos discutir e concretizar uma boa lei para ajudar o Brasil a enfrentar a corrupção. Porque, senhor presidente, onde há falhas, onde há lacunas na legislação, cabe a este Congresso Nacional supri-las. Bom será o dia em que a população não precise mais vir ao Congresso, como vem agora, pedir a moralização da política. Também por isso é que nós estamos vivendo uma situação que seria desnecessária e que nós estamos vivendo.
Nós estamos vivendo a judicialização da política. Muito se tem falado nisso. Aqui no Brasil, como se tem visto nos últimos anos, aqui e ali, uma hora ou outra, o Supremo Tribunal Federal é obrigado a intervir para suprir essas lacunas da nossa legislação. Agora mesmo, senhores senadores, nós vimos há bem poucos dias o Supremo Tribunal Federal tendo de afastar o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, implicado em várias acusações, uma ação que caberia à própria Câmara, especialmente ao Conselho de Ética, que já deveria ter terminado a sua função, mas não o fez e continua não o fazendo, através do mais tumultuado processo no Conselho de Ética até hoje visto aqui no Congresso Nacional, onde o acusado vem impondo manobras ao sabor das suas conveniências. E aí o próprio Supremo Tribunal Federal, senhores senadores, e é nesse ponto que eu queria acentuar bem aqui nessa minha manifestação, o Supremo Tribunal Federal levou quase 5 meses para afastar o presidente da Câmara dos Deputados, quando isso já era tarefa há muito tempo da própria Câmara ter adotado essa medida. E desde ontem, senhores senadores, nós vivemos esta explosiva manchete de um grande jornal brasileiro, onde 4 figuras da primeira linha da política nacional vêm sendo essas figuras acusadas e com pedidos de prisão por parte do Ministério Público Federal. Conforme a notícia, há mais de uma semana, esse pedido do Procurador-Geral da República estaria nas mãos do ministro Teori Zavascki. E o Supremo ainda não se pronunciou e nem se sabe quanto tempo levará para se pronunciar. E é nesse particular que eu queria realçar bem. Será que vamos ter de esperar também por 5 meses, como aconteceu com a atitude do Supremo, para decidir o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados? Isto gera instabilidade política nesta casa. E é o que está acontecendo, porque essa demora dá margem às especulações, às controvérsias, aos boatos, e é evidente que o Senado Federal vem sendo afetado. Nós mesmos não sabemos em que situação nos encontramos se o nosso presidente do Senado Federal está sob tão grave acusação. Então, aonde eu quero chegar com esta manifestação é que se impõe uma decisão por parte do senhor Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não poderá nos manter sem saber o que está acontecendo por meses e meses, como aconteceu com o presidente da Câmara dos Deputados. Porque o procurador, para ter chegado ao extremo de pedir prisões, como pediu, nos faz supor que há fundamentos reais para isso. Mas isto, o ministro que tem em mãos esse processo precisa nos dizer: há fundamentos para o afastamento do presidente do Senado ou não há? Se não há fundamentos, que ele restabeleça a tranquilidade a todos nós aqui no Senado. Porque a instabilidade, repito, a instabilidade está instaurada entre todos nós aqui no Senado. Nós respeitamos a independência dos poderes. No caso, respeitamos a independência do Supremo Tribunal Federal. Mas não podemos esquecer, senador Cristóvão, que também é peculiaridade dos poderes a harmonia entre os poderes. E não está havendo, nesse momento, essa capacidade harmônica dos poderes, porque estamos submissos a uma vontade do Poder Judiciário. Enquanto o Poder Judiciário não nos definir o que está acontecendo com essas 4 figuras do PMDB que estão relacionadas nas manchetes dos jornais. Por isto, nós queremos a independência do Supremo, mas queremos a harmonia e o respeito também a esta Casa Legislativa.